meu universo, que antes, toda a infância masculino, familiar, passou a ser predominantemente feminino. E quando eu fui para o trabalho, então, numa das escolas em que eu trabalhei, não havia banheiro masculino, porque a escola Olavo Bilac ali no Fragata só havia mulheres. Eu fui, no tanto que quando eu cheguei na escola eu perguntei, onde é o banheiro masculino? A diretora me olhou, não temos. E não havia. Né? Então, dentro da escola, a maior parte que compõe o universo do magistério é composto pelo sexo feminino. E neste convívio, aprendi muito sobre sensibilidade, sobre respeito, devoção, sobre entrega, e aprendi muito no convívio com as mulheres que eu tenho no meu local de trabalho e na minha vida particular. E na família da minha esposa, foram 4 pessoas que perderam a vida, inclusive minha sogra, em razão do câncer, né? E a minha sogra foi câncer de mama. Ela não fez o tratamento, então foi a minha sogra e mais 4 irmãs, todas vítimas do câncer. Então, tenho um convívio também triste em relação a essa doença. E quando se fala sobre isso, o trabalho do Instituto Buquê do Amor e o Mama Móvel, que virá por aí, o projeto, o apoio da prefeitura, eu acho que é fundamental que se fale e que as mulheres abram seus corações sobre não tenham mais medo de escancarar a sociedade, o tratamento e a sua vitória. Renatinha usou uma expressão guerreira, perfeito. A Carla Lacal, quando sofreu aquele acidente, logo que eu entrei para o Brasil, que ela quebrou a perna, né, ficou embaixo de um ônibus, né, Carlinha? Eu tinha materiais que às vezes a direção pedia, então eu levava na casa da Carla, a gente não tinha muito contato, eu levava lá, deixava material, e a gente desenvolveu a partir daí uma grande amizade, e eu tenho uma profunda admiração especial pela Carla, pela sensibilidade, pelo carinho, né, pela forma sempre muito tranquila com a qual ela fala. Quando bateu a chispa da loucura de concorrer à direção da escola, uma das pessoas que eu procurei e conversei foi a Cida. A Cida me liga aí a qualquer hora da noite, porque a Cida sabe que temos liberdade para tal, temos intimidade para tal, é uma grande amiga e que eu me orgulho muito dessa guerreira. É uma pena, eu lamento a ausência da Clarice, né? Clarice é uma pessoa que eu tenho um amor muito especial. A Clarice é um exemplo de luta contra o câncer. Ela é uma vitoriosa. Quem a vê na escola, rindo, semana passada ela voltou, cada pessoa que entrava, eu sabia que estava chegando alguém pelos gritos da Clarice, ela, mesmo com a Covid não valeu nada para ela, né? Ela se abraça num e beija o outro e aperta, e ela me abraça na frente da minha esposa e tudo, né? Me assedia, obviamente brincando, né? Na frente da minha esposa, e tudo, não, a Clarice é uma pessoa que eu tenho profunda admiração. Então, essa iniciativa da Renata, do professor Lennon, eu tenho muito orgulho de tê-los na escola, desses projetos que vocês desenvolvem de forma tão dedicada e comprometida com a causa. A Renatinha, em especial, ela sabe que eu brigo com ela sabe por que eu brigo contigo, né, Renata? Porque a Renata ela é um contrato e ela deveria ser efetiva no Estado, porque ela é um profissional raro, né, e eu não abro mão da presença da escola, da Renata, dentro da escola. Então, eu queria agradecer também ao professor Mário, o doutor Mário, os elogios que a Carla lhe dirigiu ontem, quando conversamos, né? E o seu papel fundamental na recuperação, não só física, né, mas psicológica, né, na luta e nessa batalha. E lhe agradeço muito de coração pelo maravilhoso profissional que o senhor é e pela forma como o senhor cuida dessa especial amiga que tem. E a Raquel, o trabalho maravilhoso desenvolvido, eu acompanho o trabalho via jornal, via Facebook, e vejo sempre assim quando aparecem imagens do grupo, né, aquelas mulheres sorridentes,
talvez se elas tivessem uma vida normal todo o tempo, elas não tivessem aquele sorriso amplo, aquele sorriso enorme, aquele sentimento de vitória que elas manifestam naquelas imagens. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho de vocês. Passo a palavra, então, Lennon, e um abraço muito grande, é uma honra tê-los todos aqui conosco. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Uma das minhas funções aqui, além de ajudar a coordenar a live, é fazer algumas apresentações, então vou de imediato fazê-la, né? Então, hoje nós temos um convidado especial, que é o Dr. Mário Casales Shore. Ele é mestre e doutor em patologia da mama, com um doutorado sanduíche realizado na Itália. É especialista em reconstrução da mama e cirurgia oncoplástica em Milão e Nova York, né? É membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Mastologia, chefe das residências médicas em mastologia dos hospitais Nossa Senhora da Conceição e Ernesto Dornelles, é coordenador do serviço de mastologia do hospital, então, e é autor do livro Atlas of Breast Reconstruction, pela editora Springer, né? Peço desculpas caso o meu inglês não tenha sido adequado, mas já convido ele a participar aqui da tela, né? E passo a palavra para ele também. Uma boa noite. Boa noite a todos. Parabenizar a primeira medida que deve tomar o Instituto Estadual de Educação, Assis Brasil, pela iniciativa. Sempre o outubro tem essa questão que é o mês da conscientização contra o câncer de mama. Vocês têm pessoas próximas de vocês que podem comprovar que a doença é real e pode acontecer para qualquer um e que ela muda a vida das pessoas. E esse mês da conscientização, ele agradecer o convite da Carla, especialmente, né, Carla Lacal, minha amiga, minha paciente também, com muita honra. Mas falar sobre esse mês da conscientização do câncer de mama é sempre interessante. É um assunto que às vezes parece ser repetitivo, todo outubro as coisas retornam, mas muitas coisas precisam ser ditas novamente, ser renovados, são votos que são renovados, porque a importância do diagnóstico precoce é tu proporcionar a cura para pessoas que até pouco tempo atrás, ou poucos anos atrás, estavam condenadas a ter uma doença que evoluísse, que tivesse metástase, espalhasse pelo corpo e acabasse muitas vezes na morte, uma sensação de morte ou de ameaça muito grave. Então, o diagnóstico precoce, quando se descobriu que o diagnosticar cedo a doença mudava o curso natural da doença e que, ao invés da maioria das mulheres acabarem perdendo a vida com o passar do tempo, a maioria delas acabavam se curando, invertendo essa lógica de morte para a vida e para a renovação, é que se entendeu a importância de reiterar e de sempre se repetir esse mantra do diagnóstico precoce como algo que muda a história do câncer de mama. E a gente fala muito em câncer de mama, em prevenção, mas não conhece muito a história, como isso surgiu. Na verdade, isso é só para iniciar a conversa, mas surgiu em Nova York, em 1990. A irmã de uma paciente, de uma mulher de 33 anos na época, Susan Komen, se não me engano, a Susan teve câncer de mama muito jovem, se não me engano, aos 33 anos de idade, e faleceu rapidamente da doença, uma doença avançada, no caso dela, e a irmã dela, foi um impacto tão grande na vida dela que ela teve que buscar coisas para se renovar em relação a essa perda, e ela se dedicou, ela não sabia nada sobre o câncer de mama, pouca gente sabia sobre a evolução, e ela acabou se dedicando a informar as pessoas, criou uma fundação com o nome da irmã, sobre a importância do diagnóstico precoce. Já tinha essa ideia de diagnóstico precoce, a mamografia já era um exame consagrado naquela época, só não haviam ações coordenadas para fazer o rastreio, que a gente chama, que é promover a mamografia na população feminina saudável. E ela, em 1990, depois de criar essa fundação, depois da morte da irmã, ela cria a primeira corrida pela cura, que se deu em Nova York,
esse era o nome inicial desse movimento de conscientização, e que depois se espalhou para os Estados Unidos, e durante a década de 90 ele foi se tornando mais homogêneo e mais coordenado, e depois para o mundo inteiro. Então a origem do Outubro Rosa é essa, é a perda de uma irmã, de uma pessoa que perde sua irmã e que resolve se dedicar a conscientizar ou a informar sobre o câncer de mama para as outras pessoas. Na verdade, o que eu quero dizer é que, e nessa coisa de a gente repetir muitas informações, mas tem uma coisa que eu acho que merece ser dita, porque ela não é muito clara para a população em geral. O câncer de mama, ele não tem prevenção. Tu não evita que ele surja. Então, tem uma velha máxima lá, quem procura acha, numa questão sempre um pouco de pejorativa, de dizer assim, eu não vou procurar a doença porque alguma coisa eu vou achar e isso só vai me trazer mais incômodo do que benefício, digamos assim. É isso que significa essa frase. Para o câncer de mama é exatamente essa intenção, é achar doenças que as pessoas, se não procurassem, não encontrariam. É para contrariar esse dogma, digamos assim. Como ela não tem uma prevenção, a doença não se evita que ela surja. As mulheres, os homens também, mais raramente, mas as mulheres principalmente que terão câncer de mama ou têm câncer de mama, essas pessoas na medicina não há nada que evite que ele surja. Não há, nós não temos tecnologia, não tem medicação, não tem nada que evite o surgimento da doença. O nosso objetivo é diagnosticar as mulheres que têm câncer de mama, ainda sem sintomas, sem notar o nódulo, o quanto antes, é sim procurar a doença ativamente e aí sim proporcionar a cura. Porque ele é dependente do câncer de mama, entre outros fatores, mas o principal deles é que ele depende do estágio inicial da doença para alcançar níveis de cura próximos a 100% ou em torno de 95%. Então, tumores, por exemplo, abaixo de 1 centímetro, que ninguém palpa, que só aparecem em exames, esses, independentemente da gravidade da doença em si, se eles são piores, mais agressivos ou não, eles são altamente curáveis. E isso mudou, como eu falei ali no início, a história da doença. Então, a nossa ideia sobre a conscientização é procurar a doença em pessoas que tenham. É realmente fazer a mamografia para encontrar. Não é fazer uma mamografia para ela vir normal, claro. Bem normal, uma alegria, mas quando nós queremos encontrar as mulheres que têm câncer de mama iniciando e que não sabem disso. Então, é procurar a doença sim, procurar para poder tratá-la e curá-la o quanto antes. Esse eu acho que é a principal mensagem. A questão que eu considero muitas vezes tão importante quanto, eu sou cirurgião e o meu interesse sempre é reconstruir as mamas, preservar, reparar defeitos, junto com a cura da doença, esse é o meu principal interesse, porque muitas vezes é o que vai guiar a vida das mulheres pós-tratamento. Essas são as sequelas da cirurgia, ou as cicatrizes, não só físicas como emocionais, de uma cirurgia mutiladora. Então, o diagnóstico precoce também, ele além de proporcionar a cura, antes de tudo, ele proporciona cirurgias menores. Antes se tirava a mama de todas as mulheres, até a década de 80 do século passado, lá nos anos 70 e 80, nos anos 80, como uma norma geral para o tratamento do câncer de mama. Porque as doenças eram diagnosticadas mais tarde e não se via como preservar com segurança a mama das mulheres com doenças mais avançadas. A mastectomia ou a retirada completa da mama era o tratamento padrão. Com o diagnóstico precoce com lesões menores, surgiu no meio médico a possibilidade de conservar a mama, de fazer cirurgias menos mutilantes, que se chama de cirurgia conservadora da mama, que é tão segura quanto a mastectomia, principalmente quando o tumor é pequeno e controlável. Então, além da revolução de transformar uma doença associada à morte com uma doença associada à vida, ou a possibilidade de se curar e de renovar a vida, também há uma revolução na cirurgia. A cirurgia se torna menor, menos mutilante, tão eficaz quanto, e mostrando que é possível não haver mutilação. Até com uma forma de premiar as mulheres que procuram um atendimento, ou procuram fazer o diagnóstico precoce, têm esse cuidado consigo mesma, porque antes, quando se fazia o diagnóstico de câncer de mama, ao invés das mulheres serem premiadas com tratamentos mais conservadores, mais gentis, mais preservadores, ela tinha como prêmio a retirada completa da mama e muitas vezes uma mutilação
que ela levava para o resto da vida. Com a questão do diagnóstico precoce, tem a possibilidade de preservar as mamas e fazer tratamentos que premiem as mulheres que procuram atendimento. O outro recado que eu quero deixar aqui, outra mensagem, é procurem um mastologista, procurem seu médico, porque se caso tu tiver o azar de ter o diagnóstico e tudo mais, tu não vai sair dali pior do que entrou. Tu vai sair com a mama preservada, muito possivelmente, e sem grandes danos físicos e cicatriciais. Então, a ideia do diagnóstico precoce é como um prêmio. Primeiro, curar uma doença potencialmente perigosa e, segundo, não mutilar, não sair dali desse tratamento pior do que entrou, com sequelas insuperáveis, digamos assim. O que tem de especial em relação a esse ano é o Covid, porque a gente fala muito em diagnóstico precoce, mas o ano de 2020 está todo mundo em casa, quem pode ficar afastado das outras pessoas, e os hospitais e clínicas e consultórios médicos esvaziaram. Então, nós temos um aparente paradoxo aqui, né, coisas contraditórias, que é preservar a saúde ficando em casa, mas para as mulheres que têm o câncer de mama inicial se desenvolvendo nas suas mamas, a impossibilidade ou né, o afastamento dos médicos para poder fazer o diagnóstico dos exames e tudo mais. E é uma coisa difícil de conciliar. A gente espera que para o ano que vem, né, quando as coisas voltarem a se normalizarem, os atendimentos, que haja atendimentos ou câncer de mamas represados, que aumentem os diagnósticos e talvez doenças um pouco mais avançadas, por conta desse afastamento todo em 2020. Mas como minha função aqui hoje é falar para vocês, é para tranquilizar, primeiro, falar sobre a importância, ressaltar, né, de novo, a importância do diagnóstico precoce, como eu já disse, para várias coisas, é dizer que há sim uma alternativa, porque a gente não sabe quando vai acabar a pandemia e a questão do afastamento das pessoas, né, do distanciamento social, que há alternativas já, há todo um esforço coletivo das entidades médicas e dos profissionais de saúde e hospitais para contornar essa questão do afastamento e oferecer para as mulheres mamografias de rotina, como né, tentando trazer as coisas o mais próximo possível da normalidade e fazer o diagnóstico precoce. Uma medida que foi tomada há alguns meses e já está funcionando em alguns hospitais, por acaso nos hospitais privados que eu trabalho e no hospital público que eu trabalho em Porto Alegre e Conceição, já há a possibilidade da telemedicina, que na verdade é o diagnóstico, é a consulta à distância, como nós estamos conversando aqui. Claro que não é o ideal por causa da ausência do exame físico e tudo mais, mas a gente, para avaliar exames, por exemplo, é bem plausível. Para ter uma conversa sobre as queixas da paciente, das pessoas, a gente pode muitas vezes matar a charada, como eu digo, tu fazer um diagnóstico à distância ou já mais ou menos direcionar a investigação fazendo uma consulta pelo celular ou por uma tela de computador. Então, tem essa possibilidade, já está surgindo da telemedicina e tu ficar em casa e conseguir consultar. Mas, sem dúvida que isso não é uma coisa acessível para a maioria das pessoas, né? Vocês devem estar pensando, a telemedicina, lá em Porto Alegre, mas e eu aqui, né? Como é que eu fico? A verdade é que também os hospitais, as clínicas, consultórios, há todas as medidas sanitárias que seguem-se protocolos de afastamento, de consultas mais espaçadas, o espaçamento entre as pessoas, a distâncias mínimas ser recomendadas, a higienização dos materiais e tudo mais, para que as pessoas possam ir para os hospitais, para os consultórios e para as clínicas, e principalmente no caso da câncer de mama, para as clínicas de radiologia, para fazer a mamografia, a ecografia, com segurança. Entendeu? Então, é possível, não tenham medo, se vocês têm qualquer queixa, ou está na hora de fazer o exame, ou vocês sentem a necessidade de fazer o exame por conta do Outubro Rosa e tudo mais, podem se dirigir aos locais, às instituições de saúde, que os cuidados estão sendo tomados. Claro, idealmente, se tu puder fazer a distância por telemedicina, ótimo. Mas, para fazer a mamografia, tem que se dirigir às instituições de saúde que têm mamógrafo e tudo mais. Mas vocês podem ir sem medo, que os cuidados vão ser tomados e mantendo essa ideia do diagnóstico precoce sem atrasos que esse ano especial do Covid está trazendo para nós todos. Então, não tenham medo das instituições de saúde, está tudo sendo feito e, muitas vezes, com esses cuidados, a gente vai continuar fazendo o diagnóstico precoce do câncer de mama sem atrasos e sem prejuízos para as pessoas.
penso que esse é o recado que eu queria passar. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, não sei como é que está sendo feito o formato de vocês, mas eu estou aqui à disposição. Obrigado a todos. Obrigada, doutor Mário, obrigado pelas informações, né, por abrilhantar hoje a nossa live com todo o seu conhecimento, né, que é importantíssimo, né, que a gente ter todo esse conhecimento no dia de hoje, né, para todo mundo que está presente aqui. A Carla enche de elogios e realmente, né, hoje a gente vê ser uma pessoa excelente, um excelente médico, né, e gostei muito da sua participação, né, serviu muito para a gente entender várias coisas, para, né, para ampliar o nosso conhecimento também. Sei que o senhor tem um compromisso, né, então, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite de coração e ter vindo hoje na nossa live. Obrigado a vocês, é uma honra ter participado, e parabéns pela iniciativa, ótimo, eu vi que vocês são pessoas muito ativas e tal, proativas, e esse tipo de evento é sempre importante. E um beijo na Carla ali, especial. Tá bem, muito obrigada, viu? Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Tá. Então, vamos continuar a nossa live, né? E agora, com vocês, vai ser a Raquel, né? Que faz parte do IBA, Instituto Buquê do Amor. Então, tá. Boa noite. Obrigado, pessoal, pelo convite. Fiquei bem agradecida a Carla, que foi ela que entrou em contato comigo, que eu acho que é sempre bom divulgar, né, quando acontecem coisas boas na cidade da gente. E como a nossa ONG é uma ONG muito nova, né, algumas pessoas já conhecem, mas ela tem só 7 anos, tá? Qual é a finalidade da ONG? A finalidade da ONG é acolher as mulheres, tá? Esse acolhimento independe de ser SUS, de ser convênio, de ser particular. É qualquer pessoa que queira e que precise de um acolhimento, de uma conversa, de um carinho nessa hora tão ruim que é do diagnóstico, né? E também a gente tem uma outra parte que é a parte de ajuda às pacientes carentes, aquelas que percebem alguma coisa no nódulo, que não conseguem consulta, que não têm condições de pagar exames, né, e que já está com alguma coisa bem acelerada, como disse o doutor, inchaço, já percebe bem que tem algo estranho na mama, né, então a gente tenta fazer o máximo que a gente pode correndo com essa paciente, ajudando nos exames e encaminhando ela para que comece o tratamento, caso seja diagnosticado mesmo o câncer de mama. Como que a gente trabalha com isso? A gente trabalha com a ajuda da comunidade, todo ano é feito camisetas, tá? Todo outubro rosa, a gente lança uma camiseta nova, para que seja vendida, e toda esta verba é revertida para o pagamento destes exames, tá? O segundo projeto que a gente tem que nos ajuda bastante para coletar mais verba é as tampinhas. A gente arrecada tampinha, lacre de latinha, né? Isso tudo a gente junta e leva e vende. Esse valor também, todo ele é revertido em exames. Tudo é revertido para os exames de pacientes carentes. E fora isso, a gente tem o coração, que eu não sei se a Carlinha chegou, acho que eu não cheguei a levar o coração para ela, mas a gente tem um projeto de um coração que é terapêutico, que a gente doa também para toda aquela paciente que faz a cirurgia, que fez não só a mastectomia, mas como tirou alguma coisa da axila. Ele dá um conforto bem bom, né, pós-operatório. A gente doa prótese para aquelas que não conseguem reconstruir de imediato a sua mama. A gente doa cabelo, a gente recebe doação de cabelo, e esse cabelo a gente manda para Passo Fundo, e as Penélopes Solidárias nos mandam de volta a peruca pronta. Essa peruca, ela também é doada, tanto para paciente carente, quanto para qualquer paciente que não, né, que queira e que esteja precisando nesse momento. A nossa ONG tem a finalidade maior é de tentar amenizar um pouco, fazer com que essa caminhada, que não é fácil,
O outubro é rosa, mas a doença não é rosa, né? Esse momento de tanta dor e que a gente se sente perdida, né? Um pouquinho de carinho, um pouquinho mais de atenção e de uma palavra de igual para igual, que a gente sabe que isso faz toda a diferença para quem está em tratamento, saber que vai chegar lá no instituto e vai conseguir conversar com outra pessoa que passou pelo mesmo problema e que venceu o problema. Porque, bem como o doutor falou, quem procura acha e quem acha cura. E para isso, nós estamos aqui, tá? Esse ano foi um ano atípico, nós não conseguimos trabalhar tanto como trabalhamos o ano passado, devido ao coronavírus, né? Inclusive, eu sou também paciente oncológica, então eu não posso ter muito contato, mas não deixei de fazer a minha triagem com as meninas que precisavam por telefone, né? Que eu que cuido dos exames e das marcações dos exames. Mas teve ação no shopping, como todo ano, a gente consegue um pouco mais de visibilidade dentro do shopping Pelotas, que eles nos cedem uma sala para que seja vendidas camisetas. E esse ano a gente teve a presença de 2 médicos oncologistas, né, cirurgiões oncológicos, o Dr. Rafael e o Dr. Felipe, da Clínica Ciclos, aqui de Pelotas, maravilhosos, 2 anjos que caíram no nosso colo, assim, que nós não imaginávamos, conseguimos fazer muita coisa, atendemos 50 pacientes, eles fizeram mamografia nelas, fizeram ultrassom, fizeram biópsia quando necessário, assim, deram todo um suporte para nesse momento que a gente sabe que, infelizmente, o SUS parou, né? A gente sabe que agora, parece que foi a partir do dia 15, foi que voltaram as mamografias a acontecerem novamente SUS. Então, tinha muita paciente aí com nódulo em casa, preocupada, porque não conseguia médico, não conseguia exame, e a gente conseguiu levar um pouquinho de conforto, carinho e rumo, né, para que tudo se encaminhasse bem e que elas começassem o seu tratamento, caso necessário. Não sei se vocês têm alguma pergunta, mas peço que todos vocês que queiram conhecer mais do nosso trabalho, que acessem nosso Facebook, nosso Instagram. Lá tem tudo, todas as informações necessárias, tá? Para quem quer ajudar, para quem quer conhecer, né? E quem souber de alguma paciente que esteja precisando, pode indicar, tá? A nossa sede é no Moarama, na rua Professor Celso Benites, número 62. Até o final desta semana, a Loja Rosa no shopping ainda está funcionando com a venda de camisetas e máscaras para ajudar no tratamento dessas mulheres que precisam, tá? Eu conto com a ajuda e a colaboração de todos que puderem, que quiserem, tá? Porque nesse momento o que a gente mais precisa é de um abraço, de um carinho e de ser ouvido. Obrigada pela tua participação, Raquel, foi muito bom, muito esclarecedor, lindíssimo o trabalho da ONG, né, a gente consiga sempre ajudar, de repente a gente, na nossa escola, né, a gente desenvolver algum projeto, né, para a gente poder ajudar, para poder, até achei interessante que tu falou das tampinhas, né, Já fiz um projeto assim com os meus alunos, só que a gente não sabia onde destinava, então a gente podia agregar isso também, né, e aí destinar para vocês, fazer uma parte importante, assim, né, ressaltar isso, não só no Outubro Rosa, mas durante o ano também conseguir ajudar, né, e colaborar com vocês. Sim, eu vou repetir uma frase que a nossa coordenadora Janice sempre fala, né, que o Outubro é rosa, mas nós trabalhamos o ano inteiro, então, assim, nós temos várias escolas parceiras, tá? Ontem até fiz uma live com a Escola Adventista de Pelotas, são também parceiros, a gente tem a maior parte das clínicas de imagem da cidade também são nossas parceiras, porque nos ajudam seguindo um custo mais baixo para a gente estar pagando esses exames. Então, assim, eu seria agradecida imensamente se vocês colocassem um ponto de coleta de tampinha, porque não custa, tu ajuda o próximo e ajuda a nossa cidade a ficar mais limpa, né?
Então, ficaria muito agradecida. Nós já temos até o ponto de coleta, né? Mas aí a gente continua e destina para vocês. É que, claro, esse ano, por causa da pandemia, né? Sim. Não foi possível, né, dar continuidade ao projeto, mas se Deus quiser, ano que vem, né, a gente pode colocar isso em prática e já temos uma ONG para ajudar também, né? Ai, ótimo. Ficarei agradecida. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Carlinha. Obrigada, meninas. Estamos todas aqui botando o nosso rostinho, né, na telinha e mostrando que existe, sim, vida após o câncer. Isso aí, muito bem. São exemplos de vida, né, pra gente, de superação, de tudo. Muito obrigada, viu, Raquel, pela tua participação. Obrigada. Então, agora, a gente vai chamar nossa colega Guerreira, que nos ajudou muito nessa live, né, contatos dela importantíssimos, né, nos ajudaram a ampliar essa live, de ter muito conhecimento. É a Carlinha, que é a Carla, né? Ela vai falar um pouquinho da história dela para vocês, tá? Deixa a palavra com ela. Boa noite, então. Obrigada, Renatinha. Eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês aqui nessa noite, neste momento tão especial, né? E, pessoalmente, muito especial para mim, porque também é a primeira vez que, publicamente, eu vou falar sobre a minha história pessoal, né? Como foi, para mim, o ano de 2019. Né? Então, lá no mês de março, fazendo exames de rotina, ao buscar o resultado da minha mamografia, eu não vou dizer que foi uma surpresa, né? Mas estava lá o resultado de uma provável malignidade no meu exame, né? Eu digo que não é uma surpresa porque na minha família há muita história de câncer, e câncer de mama, tias, avó, né? Então, isso sempre esteve presente na minha vida. Eu, por vezes, imaginava que em algum momento, talvez, eu passasse por isso, pela história, né, da família. E quando olhei aquele resultado ali, né, e levei até o médico, ele pediu exames complementares que acabaram confirmando aquele diagnóstico, né, um câncer de mama. Eu voltei para a escola naquela tarde, dei aula, e depois fui até minha sala, preparei um material para um bom tempo, para deixar para as minhas colegas, porque eu sabia que iria me afastar por um bom tempo, né? Então, eu coordeno as práticas do curso normal e eu precisava deixar alguma coisa alinhavada, em andamento para as minhas colegas, né? Foi o que eu fiz. Naqueles dias, eu preparei os materiais que precisavam e fiz a minha retirada estratégica, né? E, como eu digo, eu fui ali tratar um câncer e voltei. Eu tive a minha primeira consulta com um oncologista. O câncer, ele transforma a gente. Esta notícia, ela é devastadora. Logo no começo, nós não nos damos conta de tudo que vamos enfrentar, não sabemos. Mas depois da primeira consulta com o oncologista, né, então a realidade vai tomando conta e nós vamos, então, entendendo todo este mundo oncológico, como é que ele funciona. Eu tinha muito medo do tratamento, da quimioterapia. Quando eu recebi o diagnóstico, dizia lá um câncer em estágio inicial. Eu me liguei a este final da frase, estágio inicial. Eu não me liguei à palavra câncer. E quando eu tive a minha primeira consulta com o oncologista, aproveito para agradecer, porque eu costumo chamá-la de minha oncoanja, que é a doutora Alessandra Notari. Cheguei lá com muito medo, muito assustada, né? E tinha uma esperança de não precisar fazer a quimioterapia, né? A famosa quimioterapia, né? Tão assustadora. Mas a doutora Alessandra disse que o meu protocolo eram 4 quimioterapias que eu precisaria fazer, que seria bom para mim. E ela usou uma frase para me explicar isso. Ela disse assim: Carla, tu estás em meio a uma tempestade e eu estou aqui para te dar a mão.
realmente, quando ela me falou aquilo, eu consegui visualizar a mão da doutora Alessandra e eu em meio à tempestade, porque era a minha vida naquele momento, né? Super ativa, trabalhando, desempenhando as minhas atividades profissionais e também na minha casa, né? E chega um diagnóstico desse tão assustador. Eu dei a mão para a doutora Alessandra e ela me guiou nesta tempestade. Eu, então, fiz as 4 quimioterapias, me inspirando muitíssimo na minha querida colega, que infelizmente não pôde estar aqui, que é a tia Clarice, me inspirando muito na postura da tia Clarice frente à doença, a positividade dela, né? E isso também fazia parte da minha vida, né? E o bom humor para enfrentar as coisas. Então, eu juntei tudo e vamos em frente, né? Se estão me convidando a passar por este caminho, então eu vou com alegria, porque eu encarei o câncer como mais uma experiência na minha vida. Depois de fazer a quimioterapia, a doutora Alessandra até brincou comigo, disse que eu seria a garota propaganda da quimio por ter passado tão bem, né? Eu não reclamava, eu fazia tudo que tinha que ser feito, né? E me afastei um pouco das pessoas para cuidar também do meu psicológico, né? Do meu equilíbrio psicológico diante daquilo tudo. E para guardar forças, né? Porque enfrentar um diagnóstico e um tratamento de câncer não é brinquedo, e a gente se assusta muito e não sabe o que vem depois, né? Felizmente, eu não precisei fazer radioterapia, né? Eu descobri o câncer, então, como eu já disse, em estágio inicial, e a doutora Alessandra, ela me incentivou muito a fazer a cirurgia plástica, depois de tudo, né? Depois do tratamento terminado. E foi quando eu pesquisei muito para encontrar uma pessoa que, para mim, era muito importante que eu encontrasse um profissional humano. Então, eu encontrei o Dr. Mário Schor, que falou aqui conosco, né, que para mim é uma pessoa tão importante na minha vida. O Dr. Mário foi aquele médico que me atendeu lá no consultório dele a primeira vez e que se emocionou comigo e que resolveu me cuidar. E tem sido tudo que ele tem feito comigo, né? Como ele mesmo disse, nós somos amigos e eu sou a paciente dele e que admiro muito o Dr. Mário por este ser humano fantástico que ele é, né? Que nos atende com tanto carinho, com tanta dedicação, e quantas vezes foi me visitar no hospital aos finais de semana, quando não seria o dia dele naquele hospital, né? Então, eu encontrei este anjo que foi o Dr. Mário, fiz a minha cirurgia, né, no início deste ano, a minha cirurgia plástica, e pensei assim, depois de tudo que eu passei, eu não posso simplesmente parar por aí. Eu tenho que fazer valer a pena esta experiência fantástica que eu passei. Eu preciso fazer valer a pena, eu preciso fazer alguma coisa por alguém, né? Então, assim, com um mês de cirurgia, eu nem podia, né? Mas eu fui costurar mamas de tecido para doar para as mulheres que estavam precisando. Eu, junto com uma outra amiga que também passava pelo tratamento, nós fundamos um grupo de apoio a pacientes com câncer, né? Com diagnóstico, em tratamento, né? E hoje o nosso grupo funciona, o Dr. Mário também já nos auxiliou com vídeos, porque realmente nós precisamos passar adiante estas informações sobre o câncer, e como ele mesmo falou, né, a importância do diagnóstico precoce. E então lá no grupo nós temos pessoas de todo o Brasil que nós auxiliamos com muito carinho. O grupo chama-se O Amor Cura, porque realmente o amor cura, né? É a dedicação, é aquele acolhimento, é o colo mesmo que o paciente de câncer necessita naquele momento, para não se sentir sozinho. E vou repetir o que a Raquel falou, né? A Raquel, que foi uma pessoa importantíssima para mim também, porque naqueles meus momentos de dúvida, eu chamava a Raquel no WhatsApp: Raquel, está acontecendo tal coisa com o dreno, o que eu faço agora? E a Raquel me dizia, né, faz isso, faz aquilo, é assim, né, eu passei por isso. Então, a Raquel foi aquela pessoa que também me deu este colo,
né? E então, assim, todas estas pessoas, elas que passam por esse tratamento precisam deste colo, deste apoio. Eu quero falar para vocês, assim, que é muito emocionante para mim estar aqui hoje. Eu cuidei deste tempo em que eu estive doente, de ter muita alegria, muita gratidão para todos, né? Para todos que me ajudaram. E como eu disse, vou repetir a frase da Raquel, né? Existe vida após o câncer. A palavra câncer está muito ligada ao fim, está ligada à morte, não é? Porque nós passamos a vida escutando isto, mas vejam, né? Vejam como eu estou e me sinto maravilhosa. Depois de tudo que eu passei, uma pessoa muitíssimo melhor, por toda a experiência que é enriquecedora, né? Dói. Tem momentos difíceis? Sim, tem momentos difíceis, mas também tem muito ganho. Tem o ganho dos novos amigos, tem o ganho do apoio da família, né, que naquele momento, então, se torna muito mais presente nas nossas vidas, agradecendo a minha irmã, que me cuidou tanto com a minha alimentação, aos meus queridos sobrinhos, Tony e Janelle, que me acolheram na sua casa para me cuidar, para eu ficar perto do hospital, né, e especialmente ao Dr. Mário, né, por todos os cuidados e todo o carinho com que ele tem me brindado neste período. Eu acho que isso que eu queria passar para vocês, que tenham coragem, que tenham alegria, né, o cabelo caiu, mas o cabelo está aqui novamente, ele cresceu, foi um momento difícil quando ele caiu, mas eu ganhei um cabelo crespo, que eu sempre quis ter, sabe? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar ver o lado positivo de tudo, né? De todas as coisas. E depois, mais forte, ajudar os outros a passar por estes momentos. Essa é a mensagem que eu deixo para todos vocês aqui. De alegria e de certeza de que tudo vai dar certo, que passa, né? E que cuidem-se bastante. Não esqueçam dos exames, né? Que são tão importantes. Muito obrigada. Lindíssimo teu relato, Carla. Sabe quanto eu te admiro, né? Eu vou ficar aqui falando horas e horas e horas, né? Sabe quanto é importante, né, minha colega? Gosto muito de ti. E é lindíssimo, assim, a superação, como a pessoa, né, tá mais brilhante, né? Que ela encontra esse sentido, né? De superação, de emoção, né? Tudo isso, né? Pra gente, a vida realmente revigora, né? Dá um outro sentido a tudo à nossa volta, né? Ao nosso redor. Muito obrigada pela tua participação, muito obrigado também mais do que participação, né? Que tu abrilhantou a nossa live com as tuas amizades, com as pessoas, né? Que te circularam, que te ajudaram muito, né? É tão necessário isso, né? Que isso faz toda a diferença também, né? A pessoa ter esses anjos na vida. Então, eu vou te agradecer muito novamente e passar a palavra para nossa outra colega guerreira, que é a Cida. Boa noite a todos, né? Eu sou a Maria Aparecida, mais conhecida por Cida, né, na escola, e eu quero dizer para vocês que, assim, ó, eu fiquei muito emocionada com as colocações da Carla, e estava ali pensando, né, tudo que a gente passou, que a tia Clarice passou, que é a nossa fonte inspiradora. Bom, no meu caso, o meu tipo de câncer, onde ele apareceu, ele não ia aparecer visivelmente, né, com toque, porque ele foi um tumor atrás da mama, né, que foi visto num exame de mamografia de rotina. Eu não sentia nada, não tinha nenhum tipo de dor, nada. E, inclusive, eu fiz esse exame antes do tempo. Eu tinha que fazer esse exame de rotina em fevereiro, eu fiz, por engano, eu fui na médica e pedi para fazer os exames em final de novembro. Não sei, foi Deus que me guiou, e eu acredito, eu tenho muita fé em Deus. Bom, quando eu fiz o exame, o rapaz da Clean Radio disse assim para mim, da radiologa, se fosse a senhora, eu pedia uma ressonância magnética, porque eu vi uma sombra muito lá no fundo, que não deu para perceber quase que nada na mamografia.
Então, eu fui na médica, ela me deu, né, a requisição, eu fiz a ressonância. Quando ele fez a ressonância, eu trouxe esse resultado, né, e comparei com o de uma prima minha, que estava se restabelecendo de uma cirurgia de câncer de mama, filha de um irmão da minha mãe, a Marisa, que para mim também, né, eu me inspirei muito nessa minha prima, exemplo de superação. Na nossa família, foi a Marisa e eu, né, pelo lado da minha mãe, mas a Marisa é filha de um irmão da minha mãe. Do lado do meu pai, só teve uma tia minha que apareceu lá com quase 80 anos, o câncer de mama dela. Bom, aí eu comparei, conversei com a minha amiga, a Rose, que é enfermeira da FAO, Rosemary Pedroso, que foi o meu anjo da guarda, né? E ela disse assim para mim, olha, tu tens um nódulo realmente. Então ela começou a me preparar. Mas antes disso, antes de eu levar o exame na doutora Selene, eu já marquei o Tessaro, doutor Tessaro, que era o médico da tia Clarice, minha colega, nossa colega do Anis Dias, do Assis Brasil. Gente, quando eu cheguei na médica com aquele resultado, ela disse assim para mim, tu estás acompanhada de alguém? Tu está sozinha? Tu veio só? Não. Digo, sim, porque o que a senhora tem para me dizer, eu acho que eu já sei. E, inclusive, eu já marquei o doutor Tessaro, né, para amanhã. E ela ficou parada, ela não sabia o que me dizer. Ela disse assim, vai, tu já sabe, né, o resultado, então. Eu digo, sei. E ela disse, então tá. Aí a gente conversou ali, aí eu saí dali e eu já estava sabendo que era alguma coisa, mas eu não sentia nada, né? Eu digo, meu Deus, se o câncer de mama é isso, né? Bom, dizem que eu tô com câncer, né? Tá. Aí cheguei pro meu esposo, pra minha filha, tava todo mundo reunido na casa de uma amiga que estava de aniversário, a Flávia, nossa colega do Assis Brasil, Flávia Borges. Cheguei lá e disse, olha, o resultado foi positivo, eu tô com câncer. Aí eu chorei um pouquinho, né? O que ia fazer? Olhei para minha filha e disse assim, eu não tô sentindo nada, eu vou seguir a vida. E a minha fonte de inspiração é a minha filha. Então eu joguei tudo em cima da minha filha. Eu só pensava nela. Fazia 15 anos, né? Eu tinha marcado já o salão. Eu estava com toda a festa organizada. Isso aí era dia 5 ou 6 de dezembro. O aniversário dela era dia 21 de janeiro. E eu pensei assim, não, tudo vai dar certo. Para aí, eu não vou entrar em depressão. Não vou mesmo. Então, o que eu fiz? Eu reagi. No outro dia, bom, eu só chorei ele na hora e agora que eu tô chorando um pouquinho, né? Meus colegas todos são testemunhas que eu nunca desanimei. Eu nunca parei de trabalhar. Eu simplesmente, eu joguei no trabalho, né? No trabalho e na fé. E na minha filha. Com 15 anos, ia fazer. E eu digo assim, não, ela não pode ficar sem mãe. Já que eu custei tanto para ter ela, né? Eu ganhei ela com quase 40 anos, não vai ser agora que eu vou deixar ela. Eu vou seguir. E foi o que eu fiz. Deixei a poeira para trás, fui, e o doutor Tessaro disse assim para mim, isso aí é só um espinho que tu vai tirar. Digo, porque o teu tumor está muito grudado lá atrás, então tu vai fazer um agulhamento, isso era dia 6, 7, não me lembro que dia foi. Dia 12 de dezembro ele me operou, daí a 6 dias. E foi tudo muito rápido. Aí eu fiz o agulhamento, que é um processo, né, que faz uma punção que deixa localizado ali, que eu preciso desse mapeamento para fazer a cirurgia localizada, porque é muito atrás. Não era nódulo, não era nada. Ele era um câncer, muito pequenininho, 7 milímetros.
Hoje mesmo ele repetiu para mim, porque hoje, por coincidência, eu tinha uma consulta com ele. E ele disse, mas como tu estás bem? Tu és uma pessoa, assim, exemplo para mim de superação. Aquilo me emocionou. Agora que eu estou me emocionando, porque antes eu não me emocionava, né? As pessoas olhavam para mim, o que eu fui paparicada, o que eu tive de pessoas assim, meus colegas, gente, foram tudo para mim nesse momento. A ajuda da família, do marido, a filha, meus colegas, a minha amiga, que nunca me desamparou também, a Rose, a Flávia, fazia comidinhas para mim, sopinha. Eu quero agradecer muito a direção da escola, né? Porque aí eu fiz a cirurgia dia 12, era um final de greve. Nós estávamos voltando de uma greve. Foi em 2017. Aí eu fui, terminei, fiz a cirurgia. Daí, há 15 dias, eu voltei para a aula. E o doutor, tá preparado? Eu digo, não estou sentindo nada. Porque não tinha ainda nada, ele só retirou, né, agora esqueci o nome, um sentinela embaixo do braço, esqueci o nome. Estou muito nervosa, porque a gente, relembrando isso aí, a gente passa um filme na cabeça da gente. Mas é isso aí. Aí ele disse, não, tudo bem, pode voltar. Aí voltei a trabalhar. Aí quando eu comecei a quimioterapia, 15 dias antes do aniversário da minha filha, em janeiro, eu estava na aula, tudo normal, depois da cirurgia. Aí 15 dias antes da cirurgia, eu fiz a quimioterapia, não senti nada. Eu fiz 6 sessões de quimioterapia, onde 3 muito fortes mesmo. Na primeira quimioterapia já começou a cair meu cabelo, mas assim, ó, já estava fazendo 15 dias que eu tinha feito. Eu disse pro doutor, eu não dá para deixar a quimioterapia mais a outra para depois do aniversário? Dá, pode, tranquilo. Aí eu preparei toda a festa da minha filha, né? Fizemos a festa, foi maravilhosa. Eu só não podia me pentear, foi o único problema. Porque aí eu fazia assim, depois que eu cheguei da festa, os cabelos caíam, gente. Né? Caía o cabelo. Foi sábado a festa. Na segunda-feira, eu fui rapar a cabeça. Aí foi a minha prima de Porto Alegre, que estava aí, foi meu marido. Foi assim, bem tranquila, não tive problema nenhum, né? Não senti nada quando eu rapei meus cabelos. Tinha que fazer, né? Usava muito lenço. Aí era só lenço para lá, lenço para cá, né? E começou as festas para mim ir. Eram os 15 anos das amigas da minha filha, me convidaram, era modelitos, era vestido combinando com lenço, e aí foi toda aquela, né? Aquele festerê. Então, eu passei pelo câncer assim, e estou aqui. Os alunos diziam, mas a senhora não sente nada? Eu digo, não sinto nada. Eu ia para a escola, aí me deu uma anemia, ali em fevereiro, porque nós estávamos assim, nós entramos em férias em março, acho que foi aquele ano, nem lembro, foi um horror. A gente tinha voltado da greve, as férias estavam tudo descontrolado. Aí sim, aí eu tive que tirar um laudo de 30 dias. Foi o máximo que eu me afastei da escola. Aí veio mais umas férias de 30 dias e foi o que eu, né? Eu não sentia nada, gente. Eu fiz as quimioterapias, fiz as radioterapias, né? E passei super bem. O primeiro impacto, assim, foi o primeiro dia e o segundo. Depois eu enfrentei, eu trabalhava, eu passeava, eu ia à festa, eu fazia quimioterapia. Aí meu pai, nesse meio tempo, baixou o hospital, né, porque ele é idoso. E aí o pessoal dizia, tu não vai no hospital, porque tu fez quimioterapia ontem. Lá ia eu cuidar o pai no hospital. Escondidinha, mas ia, né, ia um turno, né, assim, mas ia, sempre nativa, como diz o outro, né? Eu nunca parei mais para pensar. Eu digo, eu vou criar minha filha,
isso aí a gente, né, vai muito também do psicológico, a gente tem que ter força, a gente tem que acreditar em Deus, porque assim como eu descobri, por acaso, quem procura acha, como disse o médico, né, quem procura acha, eu acho que eu procurei, né, e achei, e procurei antes do prazo, talvez se eu tivesse procurado lá em fevereiro, que era a época de eu fazer os exames, ele não estaria, né, enraizado até mesmo em lugares que, até hoje eu estava conversando com o Tessaro, ele disse que sim, que talvez ele tivesse se enraizado em outro lugar, não só ali na mama, pela localização dele. Então foi Deus, gente, ainda tem gente assim que não acredita na força, né, da oração. Eu, assim, me espelhei muito na tia Clarice, que a tia Clarice é uma pessoa de exemplo de superação, a nossa colega, que está sempre, né, e ela me disse, ô Cida, isso aí é que nem uma unha encravada, a gente tira e fica tudo bem. A minha mãe também era assim, a minha mãe teve um câncer de útero e ela ficou curada, ela não veio a falecer disso daí, né, ela faleceu 20 anos depois do coração, né, de infarto. Então, na minha família é muito novo foi isso aí, né, o câncer de mama. Eu sou a segunda, né, tenho a prima, que também está em tratamento com o Dr. Tessaro, e eu sou a segunda, tá? Então, assim, ó, eu faço, assim, um apelo para todos os da família, as colegas, os amigos, as pessoas que estão nos ouvindo. Não fique com medo de fazer os exames preventivos, porque o que me salvou foi o exame preventivo. Porque eu não sei o que poderia ter acontecido se eu não fizesse aquela mamografia e se o médico não tivesse visto e ficado em dúvida e ter me pedido mais um exame, que foi a ressonância magnética. Porque foi na ressonância magnética que teve toda a comprovação. Quer dizer, um terceiro exame. Quer dizer, não foi na mamografia só e nem na ultrassonografia. Foi na ressonância magnética. Né? Então, eu digo novamente, força, quando a pessoa, né, tem um diagnóstico de câncer de mama, por favor, não desanime, não fique para baixo. Eu sei que o primeiro impacto é forte, o chão parece que sai debaixo do pé, mas, por favor, tudo passa. Tudo passa. Um beijo grande para vocês. Cida, lindo o teu depoimento, né? És um exemplo de inspiração para todos nós, foste forte, foste guerreira, a gente que acompanhou de perto lá na escola, viu quanto tu foste forte, quanto tu lutaste, né? Então, tu és um exemplo de inspiração, sim, para todos nós. Muito obrigada pela tua participação, né? Pelo teu depoimento. Muito obrigada por tudo. Vocês são ótimos colegas. Eu amo vocês. Muito obrigada, Cida, pela tua participação. Beijão. Então, agora continuamos nossos depoimentos, né, com a nossa outra colega guerreira também, a Zilmara. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, contando essa experiência, né? Acho que tudo é válido, né? Eu sempre fui de fazer os exames de rotina, sempre, né, mantive essa rotina de fazer exames. Mas essa descoberta foi diferente. Eu sonhei que estava com um nódulo. Acordei no meio da noite e toquei no seio e achei o nódulo. Eu nunca tinha tocado, nunca tinha sentido esse nódulo antes. Procurei um médico, cheguei lá, falei para ele me pediu os exames, mamografia, ultrassom, exames de sangue. Eu fiz todos os exames. Em casa, eu li os resultados. Mamografia não apareceu nada, estava tudo bem.
né? O BIRADS estava 1. No ultrassom, o BIRADS, que é um código que tem ali, eu sempre fui 2 e passei para 3. Na internet diz assim, 90% dos casos são benignos. E os exames de sangue estavam ok. Levei para o médico, e ele olhou, meu médico há 15 anos, ele olhou e disse, está ótima, não tens nada. Eu disse, doutor, por que eu troquei de 2 para 3? Ele disse, não, isso aqui acontece, é envelhecimento normal. Eu quero fazer uma ressonância. Ele me disse, não precisas fazer ressonância, isso faz muito bem. Tá, eu juntei meus exames e vim embora. Mas como eu estava convivendo na escola com a Clarice e com a Cida, já estava meio em alerta, aquilo ficou me incomodando. Por que eu estava com um nódulo, né, palpável? Procurei outro médico, doutor Tessaro. E aí cheguei ali, mostrei os exames, e ele pegou e disse, vamos fazer uma biópsia. Aí eu fiz uma biópsia. Na biópsia, deu células cancerígenas. Bom, é um susto, sim. É difícil. Bom, a partir dali eu fiz uma biópsia de fragmentos. Na biópsia de fragmentos apareceu o tipo de célula cancerígena, né? Apareceu o grau. Bom, vamos ao tratamento. É difícil. Cada um encara de uma maneira. Eu fiz cirurgia conservadora de mama, né? Tirei um quadrante e eu já estava com 2 linfonodos contaminados. A partir da cirurgia, eu tive que fazer a quimioterapia. Meu protocolo foi um pouco mais agressivo que o da Carla. Eu fiz 8 quimio. 4 vermelhas, que são mais agressivas, e 4 brancas. As 4 vermelhas eu achei difícil, me doía muito, eu tive bastante efeitos colaterais. Fiz as 4 brancas. A partir daí eu tive que fazer rádio, fiz 30 sessões de rádio, e eu também sou positiva ao ER2. É um tipo de proteína que acelera o metabolismo das células cancerígenas. Eu tive que fazer, é uma quimioadjuvante, mais 18 de Herceptin, que a gente chama, né? Para isso, eu também coloquei Portocat, que é um catéter, para evitar de pegar veia, cada vez que eu tivesse que fazer isso. Então, né, foi bem complexo. Eu comecei o tratamento em fevereiro de 2019 e acabei há 3 meses atrás. Acabei em junho de 2020. Mas, né, a gente tem que seguir a vida que segue. Uma coisa que me apavorou muito foi que ela disse que talvez o meu fosse genético. E aí a primeira coisa, como diz a Cida, foi medo de passar para minha filha. Mas não, eu fiz o teste genético e não sou positiva, né? Não é genético o meu caso. Então isso é bem melhor, é bom. Eu achei um tratamento longo e difícil. Eu tive um apoio muito grande da família, dos amigos, dos colegas, o carinho da minha filha. Eu tinha uma estrutura financeira, tenho uma estrutura financeira relativamente, deu para, né, para fazer todos os exames, tudo, tinha uma estrutura financeira, uma estrutura familiar, um plano de saúde, e mesmo assim, né, a gente tem que correr muito atrás das coisas. Eu achei bem difícil. Mas tudo é aprendizagem, tudo a gente tem que correr atrás, tem que lutar por aquilo que quer. Eu tive algumas sequelas da quimioterapia, foi o que eu falei, escutando as gurias falar, né, tanto a Carla quanto a Cida, são coisas diferentes, né, eu tive algumas sequelas, sim, eu tive problemas cardíacos, né, eu tive problema de baixa de imunidade, um cansaço muito grande, então, coisas difíceis de lidar.
e coisas que a gente tem que superar. Eu fiz atividade física durante toda a quimioterapia e agora, uma que eu gosto e outra por necessidade. Eu precisava. Mas, estamos aí, né? Faz parte. Acho que de tudo isso tem que ficar aprendizagem. Valorizar a vida, valorizar tudo aquilo que a gente tem, né? Família, os amigos. Eu me afastei da escola, né? Não tinha estrutura nem psicológica e nem física. Eu fiquei bem debilitada com as químicas. Mas assim que eu consegui, né, eu voltei para a escola. Desculpem. Acho que deu algum probleminha com a internet da Zilmara. Vamos aguardar um pouquinho. Lennon, estás aí? Lennon? Sim, sim. Mas acho que ela vai retornar. Acho que foi pelo fato de que alguém fez uma ligação para ela. Agora ela já retornou. E eu já vou recolocar aqui de novo na tela. Um segundinho. Desculpem, mas por incrível que pareça, né, a tecnologia é ótima. Mas nesse momento, meu computador, eu não consegui utilizá-lo, travou, e aí eu tive que utilizar o celular. Estavam me ligando. Não, pessoal, é isso que eu depoimento, assim, né, eu sou uma pessoa bem reservada, mas sobre a parte desse diagnóstico de câncer, eu falo para todos, porque eu acho que as pessoas têm que saber, pode acontecer com qualquer um de nós, e quanto mais a gente souber, melhor é. Porque se pode correr atrás de outros tratamentos, de outras coisas para fazer, que facilitem a vida, né, que minimizem essas sequelas. Então, eu falo sobre isso, foi um prazer conversar com vocês, né. A gente se emociona um pouco. Valorizem a vida. Um beijo. Muito obrigada, Zilmara. Foi lindo o depoimento, né? És um exemplo de inspiração para nós colegas também, né? Que vivenciamos isso dentro da escola, né? Que sempre torcemos muito, né? Por todos vocês, pela felicidade dos colegas, né? Por tudo. E a gente se emociona junto com vocês e a gente sempre, né? Tá torcendo na luta, sempre junto ali com vocês. Muito obrigado. Muito feliz que tu aceitaste participar, que deu tempo conseguisse participar com a gente. Tá? Muito obrigada. Obrigada. É que eu muito não estava certa para poder participar hoje, porque ontem eu ainda fui a Porto Alegre em busca de outros recursos, né, de outras superações. Mas deu tudo certo, né? Graças a Deus. Tudo bem. Obrigada. Tudo de bom para ti, Zilmara. Beijão. Agora, então, né, passo a palavra ao meu colega Luiz Henrique, né, que vai falar sobre o projeto dele. Obrigado, Renata. Boa noite. Boa noite, obrigado, Renata, obrigado a todos, ao Lennon também, que me ajudou quando estava conseguindo entrar aqui, consegui agora. Né? Infelizmente, como deu para fazer um trabalho dentro da escola, porque eu tenho um tempo de trabalho com câncer, né? Trabalhei anos com tratamento, né? E acho que a escola tem que dar o subsídio para o aluno para ele entender que isso é uma necessidade. E me preocupa muito, há muita fake news, muita ideia que diz que causa problemas. Então, a falta de conhecimento, né, é meio grande, e as pessoas se aproveitam. Se a escola, como professor,
como psicólogo, como estágio, colocar para o aluno que ele entenda como funciona, né, basicamente, um exame de mamografia, por exemplo, né, não vou trabalhar isso aqui, senão não é uma aula que eu vou fazer com os alunos, mas um exame de mamografia é um raio-x, e muita gente não sabe, acha que é um exame fora do comum, não. É um raio-x de baixa energia, né, ele tem uma baixa energia, e ele não tem nenhum efeito colateral. Né? O exame de mamografia, tanto que é anual, e não vai ter efeito colateral na pessoa que faz. Né? Só vai ter as evidências que meus colegas aqui falaram, né? A mamografia fez diferença na vida delas, porque o tratamento precoce, como foi falado no início, é o que vai te tirar de uma situação pior. Né? Vai te ajudar a vencer a doença. Certo? Luiz Henrique, o teu áudio estava um probleminha, vê se tu consegue. Né? Mas vou seguir aqui. A ideia do projeto é isso, né? Trabalhar a física, a química, a biologia, os conteúdos juntos e trabalhar com o conhecimento para que as pessoas entendam, né? Eu acho que caiu a internet do Luiz Henrique. Lê não está aí? Vamos aguardar um minutinho. Me parece que é um problema de equipamento lá, que não sei o que está acontecendo, que a voz dele está indo mais rápida, parece, não sei. Vamos só ver se ele vai conseguir. A gente faz mais um teste, caso não dê, então ele voltou. Porque os alunos dele estão aí, né, para participar. Uhum. Deixa eu fazer um teste com ele aqui, peraí. Vamos ver se probleminhas técnicos. Aí, voltei. Agora sim, acho que o áudio tá bom. Certo. Eu não sei quanto deu na fala aqui. Eu consegui. Tá bom. Começo de novo. Renata. Sim, é porque a gente não conseguiu, o áudio não ficou bom. Tá ok. Então vamos lá. Agradeço a vocês, né? Boa noite a todo mundo. Agradeço a tia Helena, né, pela iniciativa. Né? E ano que vem vai fazer mais presença, né? Bom, assim, gente, o que eu quero fazer é isso, né? A ideia é passar o conhecimento para acabar com certos tabus, né? Porque, infelizmente, o medo, o desconhecimento, né, leva pessoas ao ter um problema gravado. Então, no caso do câncer de mama, por exemplo, como os colegas aqui falaram, infelizmente, me parece um pouco que a conexão do Henrique lá não tá deixando a gente conseguir entender ele bem. A gente consegue enxergar ele bem, mas a gente não consegue ouvir, parece que acelera a voz dele, né, Renata? Acho que a gente pode passar, a gente agradece ao Henrique, né? A gente sabe que o projeto dele é importante, mas penso que como a gente não está conseguindo entender ele bem, a gente deva prosseguir aqui. O que tu acha, Renata? Pois a gente não está conseguindo, né, o áudio dele, o retorno do áudio do colega, né? Eu não sei se a internet também, às vezes a internet dificulta um pouco, né, esse processo. Eu não sei, ele entrou em contato, alguma coisa, ou caiu a internet dele? Chamando ele aqui, acho que é a internet. Infelizmente, para ele lá parece que está tudo ok, mas para a gente aqui, acredito que para quem está nos assistindo também, acho que a gente pode prosseguir para o encerramento, Renata. Te devolvo agora a palavra, então, a gente faz o nosso encerramento.
Tá bem, gente. Infelizmente, a gente não vai conseguir ficar com a parte do projeto, né, do Luiz Henrique, por questão, né, do áudio, da internet, né, tecnologia é assim mesmo, mas ajuda muito, às vezes atrapalha um pouquinho, mas a gente está em adaptação ainda, né, a gente tem conhecimento, esse ano mais que nunca, muita superação para nós professores, né, que nos reinventamos com essa nova modalidade da internet, das plataformas. Então, sem a ajuda do Lennon, hoje, né, tem um conhecimento bem maior nessa parte. A gente agradece muito ele, né, que faz todos esses bastidores, que graças a ele as lives são possíveis na nossa escola, porque a gente tem a ideia, a gente idealiza, a gente toca o projeto, mas sem a participação dele, né, nada disso aconteceria. Agradeço muito as nossas colegas, né, que são exemplos para todos nós. Como eu disse, a gente vibra com elas a cada luta, a cada conquista, né, desse câncer, né, das vitórias da cura, e a gente fica muito feliz por todas elas. Passamos esses momentos, né, na escola, de muita superação, vimos isso tudo de perto, né, de todas essas nossas colegas. Felizmente, a tia Clarice não pôde estar aqui hoje, que é um exemplo, assim, de vida maravilhoso, uma luz que nós temos na nossa escola, e abrilhanta, tá, né, que toda vez que a gente chega, é aquele brilho, é aquela luz que nos renova todos os dias, que a gente chega um pouquinho mais cansado, ou um pouquinho mais desmotivado, e ela, né, nos levanta. Infelizmente, hoje ela não pôde estar com essas palavras de motivação, inspiração, né, que acrescentariam muito mais a nossa live, né, mas fico muito feliz as nossas colegas terem topado participarem, né, deixar um pouquinho de cada uma delas para nós, né, dessa vivência, dessa conquista, dessa superação. Então, encerramos a nossa live hoje, né, mais uma live, concluída com sucesso. Obrigada a todos que participaram, obrigada a todos que nos assistiram até agora. Tá, pessoal, uma boa noite. Beijão para todos.